No ano de 476 depois de Cristo, se deu oficialmente a queda de Roma. Só que essa queda ela foi resultado de um processo longo que durou séculos. Há tempos que os ditos povos bárbaros vinham pressionando as fronteiras do Império Romano, o invadindo lentamente. E Roma, inclusive, estabeleceu vários desses povos nas regiões fronteiriças, até como uma forma de defesa. Os romanos concediam terras aos bárbaros e eles ajudavam os romanos na defesa do território do império. Mas chegou num determinado instante que a situação se tornou insustentável e Roma acabou desmoronando no seu todo, né? Acabou sendo tomada pelos ditos bárbaros. Falamos bárbaros, né, em um determinado sentido, porque eles não tinham essa civilidade, essa civilização que os romanos tinham, essa cultura, mas tinham a sua própria cultura e eticamente e moralmente, talvez os bárbaros fossem mais elevados que os próprios romanos, né? Porque Roma vivenciava uma decadência profunda, uma decadência econômica, uma decadência material, uma decadência espiritual, uma decadência moral. Então existia em Roma uma desintegração moral, porque os impérios eles caem, porque moralmente os indivíduos que constituem os impérios vão decaindo. Quando não existe mais uma moralidade, uma ética, um comportamento austero, uma índole que mantenha ou que confira uma unidade à sociedade, ela acaba se desintegrando. Germânicos, por exemplo, eles tinham um código de ética muito aprofundado, um código de ética muito bem elaborado, que punia exemplarmente os crimes. Então, eles não eram bárbaros, né, propriamente ditos. Eles tinham o seu código de ética, tinham a sua moralidade, a sua espiritualidade, a sua religiosidade, só que não segundo os moldes civilizatórios vigentes em Roma. Então, por isso eles eram os bárbaros. Mas onde eu quero chegar com essa questão? Quando Roma caiu, outros povos surgiram e oxigenaram o mundo, digamos assim, né? Ou isso que conhecemos como Ocidente, ou a Europa, né? Europa Ocidental. Então, na história da humanidade, quando nós observamos, caem alguns impérios ou cai um império e surgem outros para tomarem a dianteira do processo evolutivo. Só que hoje nós nos encontramos num momento, num estágio de decadência tão profunda, que nós não temos mais nenhum povo que possa aparecer no cenário mundial como uma alternativa. Qual é a alternativa que o mundo tem hoje, em termos de países, em termos de povos, de sociedades? Porque todas as sociedades encontram-se decadentes, encontram-se profundamente decadentes. Ao contrário do século V depois de Cristo, quando Roma foi tomada pelos bárbaros, eles ao menos eram povos com vigor, povos que tinham uma ética e que tinham muita energia para ser queimada, para construir novos reinos, né? A Idade Média ela foi um período de descentralização política. Existiram algumas tentativas de promover uma centralização, né, como o Império Carolíngio, só que isso teve um tempo determinado. Durante a Idade Média não existiu uma centralização política como em Roma, nem de longe, né? Porque aqueles feudos, cada um deles tinha práticas próprias em muitos casos, né? Não existiam nem moedas únicas. Algumas moedas eram válidas numa região e não na outra, então praticar o comércio era algo difícil durante a Idade Média. A partir do século XII,
quando se deu o renascimento do comércio, daí sim a economia europeia ela foi se dinamizando. E lentamente foram surgindo os estados nacionais europeus, né, com as suas legislações, com as suas moedas. E isso favoreceu o comércio, porque os reis, para unificarem os territórios, receberam o apoio da nobreza e da burguesia. A nobreza, em troca disso, recebeu títulos, privilégios. A burguesia, em troca disso, recebeu a liberdade comercial, uma moeda, algumas regras comerciais que permitiam ao comércio funcionar. E assim a Europa foi caminhando para a Idade Moderna, né? Mas o que eu quero falar sobre a queda de Roma é que nós hoje nos encontramos numa situação parecida. Nós hoje estamos vivenciando uma queda de Roma global, porque todos os países estão caindo, estão desmoronando. E nenhum país desponta no horizonte como uma alternativa, como um exemplo moral, apontando um novo caminho a ser seguido, como os bárbaros, de certa forma, apontaram, porque eles eram bárbaros num sentido, mas não em outro. Então, o cristianismo, se juntando aos bárbaros, né, é que promoveu essa química que promoveu o nascimento propriamente do Ocidente. Porque esse Ocidente, como nós conhecemos, ele foi cunhado durante a Idade Média. Nessa mistura de culturas bárbaras, de cristianismo, de práticas germânicas, mas também reminiscências do Império Romano, da Grécia Antiga, nesse caldeirão que foi cozinhado o mundo ocidental e surgiu, né? Mas agora nós assistimos à queda disso tudo, à decadência, e não existe nenhum outro povo surgindo no horizonte que possa nos dar um rumo. A queda de Roma, no ano de 476, foi algo regional, mas num território bastante grande, né? Só que essa queda ela não significou a queda da humanidade. Foi uma passagem, o início de uma nova fase. Né? O início de uma nova fase. Algo que hoje nós não conseguimos enxergar. Não existe uma possibilidade de um recomeço para a humanidade hoje. O que eu observo é a decadência e o desmoronamento pleno, porque todos os povos hoje estão contaminados pela decadência, pela promiscuidade, pela inversão de valores, né? Nós precisaríamos hoje de um novo povo que de repente isso despontasse no cenário internacional e apontasse rumos para a humanidade. Só que esse povo não existe hoje. Estamos carentes de um novo modelo civilizacional que nos permita recuperar o fôlego, recuperar o ânimo e as perspectivas, porque a humanidade hoje ela não tem perspectivas. A única perspectiva que a humanidade tem é econômica. Mas como a economia realmente está arrasada globalmente, porque essa globalização destruiu, desestruturou as culturas regionais e também as economias regionais, estamos nas mãos de megacorporações internacionais e é tudo o que temos. É tudo o que temos. Nós não dispomos de novos exemplos culturais que possam alavancar a humanidade. Disso nos encontramos carentes. Então nós vivenciamos hoje uma queda de Roma global, porque todos os países estão decadentes. Todos os países estão moralmente destruídos. E as pessoas hoje procuram apenas por um revigoramento econômico. A espiritualidade, a moralidade, a ética, o comportamento, tudo isso está em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Porque o mundo se tornou tão materialista que não existe perspectiva para as pessoas fora do materialismo. Não existe perspectiva.
ao menos ali no começo da Idade Média, os povos bárbaros, eles eram espiritualizados, sim, né? Eles eram bárbaros num sentido, né? Mas não em outro. Tinham um código de ética. Tudo isso com o cristianismo se fundiu e deu origem ao mundo ocidental. Então hoje nós não dispomos de condimentos, de incrementos, né, para podermos fomentar um novo mundo. Talvez nós precisaríamos promover um ressurgimento, só que o estágio de decadência está tão avançado que talvez seja impossível promovermos um ressurgimento, um resgate moral, cultural. Talvez a única saída que temos é a decadência plena. Talvez tudo tenha que desmoronar para depois, quem sabe, ressurgir. Se é que há alguma possibilidade de ressurgimento. Eu fico me perguntando sobre isso. Então eu creio que essa é assim a grande lição que a queda de Roma nos dá. Naquele tempo, a queda de Roma significou o surgimento de um novo mundo. E hoje, a queda dessa Roma global que nós vivemos, a queda dela, o que ela pode nos proporcionar? Não sei, não sei. Talvez o mergulho total e absoluto na desagregação, na desintegração. E se depois algo novo poderá surgir ou não, eu não sei. Só o tempo dirá. Certo, gente? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!